Boa noite a todos. Então vamos dar continuidade aos estudos da noite, fechando os nossos olhos e nos conectando com o nosso Pai, com o Mestre Jesus, em mais esse momento de estudo, com os nossos corações gratos por essas instruções que vêm do alto, nos auxiliando na nossa caminhada terrena. Que o Senhor esteja sempre nos envolvendo e nos amparando, hoje e sempre, que assim seja. Bom, para estudo da noite, eu trouxe o tema: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nós vemos assim, tanto aqui na Casa Espírita, como em todos os meios de comunicação, o quanto nós estamos numa atmosfera densa, O Espiritismo ele explica isso, que nós estamos passando por um processo de regeneração do planeta. Então, está mais difícil hoje ser encarnado do que em outros momentos. Então, a gente vê inúmeros casos de enfermidades, depressão, ansiedade, todo tipo de esgotamento físico e mental. Então, nós vemos a necessidade de estar trazendo esses temas que eu até trouxe um tempo atrás, um tema muito parecido, mas a necessidade da gente entender como nós, a partir do momento que conhecemos o Espiritismo, podemos usar dessa informação, usar desse conhecimento que vem do alto, ao nosso favor, para nos ajudar nessa caminhada nossa terrena, nos dando força, nos dando fé, porque todos nós temos fé, nós perguntamos um para o outro se temos fé, todo mundo fala que tem fé. O problema da nossa fé é que ela é muito vulnerável. Então às vezes a gente precisa de coisas mais próximas de nós, porque até às vezes o nosso pensamento e o nosso entendimento de Deus para conosco, a gente acha que é algo distante. Nós estamos aqui na terra, isolados, e Deus está lá na imensidão do espaço. Jesus também está lá e a gente às vezes se sente sozinho aqui na nossa caminhada, desamparado. Quantos de nós reclamam de solidão? Então, é interessante a gente trazer esse estudo, que o Espiritismo ele traz isso muito próximo da gente, de nos lembrar o quanto nós estamos próximos de tudo isso, o quanto nós somos assistidos 24 horas do nosso dia. Então eu trouxe sobre o pensamento. Por que o pensamento? Até eu trouxe uma frase de uma música, que todos devem conhecer, é uma música muito antiga, eu nem sabia que era antiga desse tanto, 1933 a letra dessa música, que ela fala assim, um trecho dela: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Tem gente que conhece a música. E é verdade, não é? Deixa você mergulhar num pensamento para você ver se você não voa. O problema do pensamento, quando você voa ainda está bom. O problema é quando você não voa, quando você rasteja, Porque ele também tem esse efeito. Então nós sabemos o quê? Que o pensamento, ele é capaz de mudar o nosso corpo físico, de atingir o nosso corpo físico. A gente faz um experimento, eu já vi assim várias vezes, aquele experimento do limão. Você se imagina na sua casa, agora se imagina na cozinha, e aí você pega um limão, corta o limão, põe na boca e chupa o limão, e a gente sente o quê? A nossa boca enche d'água. Mas olha só, você está aqui, você não está na sua casa, o limão não está aqui. O que criou essa sensação física no seu corpo? Seu pensamento, Então, desde essas coisas pueris até um processo de ódio, de raiva, de rancor, de vingança, também causa efeitos no seu organismo. Por isso, nesse momento que nós estamos passando num processo de regeneração do planeta, a gente sente isso com muita mais intensidade, porque esse processo ele é um processo seletivo. Aqueles irmãos nossos que não mudar o padrão vibratório, não mudar as suas atitudes, o seu pensamento, a sua forma de viver, ele não vai mais reencarnar aqui no planeta Terra.
Ele vai ser direcionado para um planeta um pouco mais atrasado, onde ele vai se sentir mais à vontade. Por quê? Porque ele ainda é bruto, então ele vai ficar para um planeta mais embrutecido também, né? Porque quando você deixa misturado, depois de um certo ponto, eles começam a atrapalhar a evolução daqueles espíritos que querem se adiantar, né? Então nós sentimos isso como? Dessa forma. Kardec, depois de ter desencarnado, ele largou vários escritos, várias pesquisas que ele tinha feito, várias perguntas que ele tinha feito à espiritualidade, que ele não tinha escrito ainda. Uma delas, né, que Haroldo que conta isso, que foi revelado, é que ele pergunta para a espiritualidade como que a gente ia identificar quando começasse o processo de regeneração do planeta. Qual era o sintoma? E a espiritualidade, ela relata assim, que nós vamos imaginar que é através de catástrofes, né? Meteorológicas, tempestades, terremotos. Ele fala que a gente vai pensar que é dessa forma, mas não é. Ele fala que é através de 2 sintomas: suicídio e loucura. Essa é a revelação da espiritualidade, e tem muito a ver com a situação que nós nos encontramos hoje, né? Então Kardec, ele diz o seguinte: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, pensamento e vontade são o que é a mão para o homem. Então tem muita gente que não acredita no pensamento, acha que o pensamento é uma coisa dele. Não, o pensamento é uma coisa minha, eu posso pensar o que eu quiser, né? Então, se você não acredita em pensamento, você pode jogar seu celular fora, você pode jogar o controle da TV fora, você pode jogar seu rádio fora, porque tudo isso funciona através de ondas também eletromagnéticas que você não enxerga. E o nosso pensamento, ele é uma onda eletromagnética. Quando eu penso, tanto é que a nossa ligação com o plano espiritual é através do pensamento. Nós estamos estudando no livro dos médiuns, na terça-feira, sobre evocação de espíritos. Então a evocação a gente acha que é o quê? É você chamar pelo espírito. Não, você pensou nele, ele está ali. Seja qualquer espírito, tanto os seus amigos, seus familiares, seus inimigos, né? Então a nossa transmissão de pensamento, ela é mais rápida que a velocidade da luz. Ela é na hora, né? Então, quem não acredita em pensamento, analisa uma observação. Nós somos capazes de falar num celular com uma pessoa lá no Canadá, você dentro de um carro andando a 100 por hora dentro de um túnel. Como que você se comunica com essa pessoa? Através do quê? Essa é a mesma forma da transmissão do pensamento. Funciona? Alguém aqui já falou de celular andando de carro? Funciona, não funciona? Você não precisa parar o carro, você não precisa apontar, você não precisa conectar nada nele. Você está conectado via ondas, né? E para esse estudo, nós vamos utilizar o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. É um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. E esse livro, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele foi solicitado para a espiritualidade um manual para nós aqui encarnados, nessas nossas dificuldades mundanas, né? E a espiritualidade falou: deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui que serve, né? E eles tinham lá uma apostila que eles usavam ditada. Ele relata isso no prefácio do livro, para os espíritos que se encontram lá em processo de reencarnação. Então o espírito está lá, se preparando para voltar, e uma das cartilhas que eles, né, estudam e conhecem é essa aqui, adequada devidamente para o nosso plano, mas é basicamente esse ensino. Então quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ele é um livrinho fininho que a gente não dá nada para ele, mas o conhecimento que tem lá dentro, cada frase do Emmanuel dá para você tirar um oceano de entendimento, né? Então no prefácio, já um trecho do prefácio, Emmanuel diz o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos.
através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então ele quer dizer o seguinte: nós não somos filhos de Deus, nós não somos parte de Deus, não somos criados da mesma matéria de Deus. Então, se o nosso pensamento emite alguma coisa, nós temos que emitir o quê? Alguma coisa semelhante ao pensamento de Deus. Toda vez que eu estou emitindo um pensamento diferente disso, eu estou vibrando numa sintonia diferente e automaticamente eu estou causando mal para mim, primeiro, e para o outro, né? Lembra que um dia eu citei um exemplo de o que é você ir contra a lei de Deus? É a mesma coisa de você entrar no meio do Amazonas, do rio Amazonas, e nadar contra a correnteza. Aquilo lá é você fazer o mal. Você está sempre se esforçando e tendo trabalho para fazer. Mas a direção normal e natural é o amor de Deus, né? E o capítulo começa o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então você imagina, o pensamento até então a gente achava que era algo só meu, íntimo, que a ninguém eu devia satisfação, que eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu pensamento. E agora você descobre que o pensamento é o espelho da vida em toda parte. Agora eu te pergunto, a gente morre? Não vamos falar que sim não, que nós estamos num centro espírita, né? Aqui a gente acredita em reencarnação. Então a gente não morre, é só o nosso corpo, né? Então, se ele está falando aqui que a mente é o espelho da vida em toda parte, a sua mente vai comandar você aqui e também do lado de lá. Então, a mesma mente que você tem aqui é a mesma mente que você tem do lado de lá. A gente tem uma impressão de achar que quando você morre você se transforma, né? Não, você não se transforma. Seus valores, seus princípios, seus tesouros, seus apegos, seu reflexo, seu espelho é o mesmo. Vai ser a mesma coisa, né? Eu coloquei essa imagem para me lembrar de uma história, porque senão não lembro, eu esqueço. Mas essa história é o seguinte: Humberto de Campos conta, eu não sei de que livro que é, mas eu estou replicando o que o Haroldo contou. Mas como o Haroldo é de confiança, então ele falou que Humberto de Campos falou, Humberto de Campos falou. Ele conta uma história do quê? Que a gente, falando sobre pensamento, a gente tem que entender que a gente cria um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento, ele nos acompanha não só nessa encarnação. Com certeza esse padrão de pensamento já é algo que a gente já vem trazendo há muito tempo. Tanto é que, né, aí você pergunta, mas como você tem certeza disso? Eu tenho certeza porque se a gente tivesse mudado de padrão de pensamento, a gente não estava encarnado, né? Se a gente ainda continua nesse padrão de pensamento, a gente precisa vir aqui na Terra para mudar nosso padrão de pensamento. Então, Humberto de Campos conta uma história de duas fazendas, né? E um belo dia, numa das fazendas tem um menino de 18 anos que um dia, passeando a cavalo, passa na beira da cerca da divisa da fazenda, olha para a cerca e fala: essa cerca está errada, essa cerca não é aqui, nossa fazenda não cabe aqui, nossa fazenda vai mais para lá, por causa disso. E o pai dele: não mexe nessa cerca, rapaz. Mudou a cerca de lugar, deu tiro, briga, matou, morreu. Chega no plano espiritual, né? Aquela confusão danada, as duas famílias. E agora, como que a gente vai fazer para organizar isso? Bom, vai ter que fazer o seguinte, né? Teve um desajuste aqui. O pessoal da família da fazenda de Minas, vamos dizer assim, né, vai para a família de Goiás. E a família de Goiás vai para a família de Minas. Vamos trocar as fazendas agora, para a gente consertar, ajustar. Porque o padrão era o mesmo, né? Do pensamento. O menino completa 18 anos de novo, só que agora ele está na outra fazenda, né? Lembra? Vai dar uma volta na fazenda, passa pela cerca, dá uma olhada para aquela cerca e fala: rapaz, essa cerca está no lugar errado, essa cerca não é aqui não. E os pais dele falam: menino, não mexe nessa cerca, você já deu um rolo, seu avô morreu por causa disso, não mexe nisso aí. Não, essa cerca está errada, muda a cerca de lugar.
briga, tiro, mata, morre, chega todo mundo no plano espiritual de novo. Mas pessoal, e aí? Bom, agora nessa brincadeira vocês perderam 200 anos, 2 reencarnações. Agora vocês vão voltar para lá e não mexe mais nessa cerca, né? Chamou o menino do lado e falou: ó, repete comigo, eu não chego perto de cerca, né? Beleza, reencarna de novo, o menino completa mais ou menos 18 anos, passa pela bendita cerca, olha para ela e fala: essa cerca está no lugar errado, né? E naquela noite, quando ele dorme, ele é levado para o plano espiritual, junto com toda a família. Chega lá e fala: pessoal, isso aqui não é brincadeira não. Vocês já perderam 200 anos nessa brincadeira de cerca para lá, cerca para cá. Vocês precisam mudar esse padrão. Você vai voltar lá e você vai prometer que você não vai chegar a 1 quilômetro perto dessa cerca, né? Então, o que o padrão nosso de pensamento faz com nós? Faz isso. Você imagina se a gente pudesse ter consciência de quantos anos ou quantas reencarnações a gente atrasou pelos nossos processos de padrão de pensamentos que a gente não mudou? E como eu disse, a gente não mudou até hoje, porque nós estamos aqui, não estamos? Se o pensamento cria a vida que você tem, significa que o seu padrão de pensamento ainda não está ajustado. Então a gente precisa fazer o quê? Aquela tão falada reforma íntima que a gente ouve tanto no centro espírita, que você fala: não aguento mais ouvir falar em reforma íntima. Mas a gente precisa reformar, né? Não é só ouvir, achar bonito e decorar. A gente precisa reformar, fazer esse mergulho íntimo e analisar nosso padrão de pensamento. E como que eu faço isso? Você tem que se silenciar. Silencia essa voz na sua cabeça, tira um minutinho. Esse tempo é extremamente precioso para você conhecer seu padrão de pensamento. Como que é a vida que você leva? A vida que você leva é o reflexo do seu pensamento. Tá bom? Você vive no bem, no amor, na caridade? Ou tem alguma coisa que te desagrada? Você está passando por algum processo, né? Desajuste emocional, doença física também. A espiritualidade fala, eu até ia trazer, eu esqueci de recortar, tem um trecho que Joana de Ângeles fala, que não se pode dizer que toda enfermidade física provém do pensamento, mas que todo pensamento pode causar uma doença física, quando você não administra isso, né? Então, é sério o negócio do pensamento, né? Não é brincadeira não. Então Emmanuel continua: ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então nós somos como um diamante bruto. Diamante bruto, se você achar ele, é capaz de você nem reconhecer, porque parece um pedaço de cascalho. E ele tem que passar pelo quê? Pela lapidação, pela lavagem, pelo tratamento. Então, esse é o processo que nós precisamos fazer para transformar o nosso pensamento. Então, nós somos lapidados. Como que é essa lapidação? Qual que é a sua dor que você tem hoje? Essa é a lapidação. Todas as dores e todas as conquistas, tudo o que acontece na nossa vida faz parte desse processo de lapidação do nosso espírito. Tudo. Ah, Zé, mas você nem me conhece, não sabe pelo que eu estou passando. Mas não sou eu que estou falando. Eu também tenho coisas que eu acho que eu não precisava passar, que eu acho desnecessário, sabe? Não tem umas coisas que chegam na sua vida e você fala: ah, não, mas isso é desnecessário, né? Não, não é, porque se fosse você não recebia, né? Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revelam-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Então a gente começa desde um diamante bruto e vai lapidando e vai aperfeiçoando até a gente chegar onde? Num espírito polido, puro, de luz, né? Que aí a gente vai conseguir fazer o quê?
dominar os nossos pensamentos, ter esse nível de pureza próximo ao que? A glória divina, que é o que a gente precisa alcançar. E aí a gente não vai estar aqui mais na terra, né? A gente vai estar num lugar mais elevado, né? Mas vamos ter que passar por enquanto por esse processo de lapidação. Isso aí não tem como pular essa etapa. Estudando a nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo um campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então cada qual reage conforme o quê? O conhecimento adquirido. Então quanto mais você sabe, mais será cobrado de você. Então você entra numa disputa com uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento nenhum. Quem vai ter mais razão na disputa? Quem vai fazer o jogo de quem? Quem vai influenciar quem? Você vai usar na lei do olho por olho, dente por dente, ou você vai usar o que você aprendeu nessa disputa? Lembrando que quando você entra numa disputa e você é o mais inteligente, é o mais evoluído, a escolha sua nem sempre, perante aos olhos da humanidade, vai ser a escolha ideal. Porque você vai ter que ver quem você vai agradar. Se você vai querer agradar o outro homem, tão evoluído quanto você, ou você vai querer agradar a Deus. Porque como que é as frases que a gente conhece, os ditados que a gente conhece, quando a gente entra numa disputa aqui na terra? Eu não levo desaforo para casa. Eu tenho que lavar minha honra. Vou fazer justiça. Olha só, eu preciso fazer justiça. Então, é o que a mensagem de Emmanuel nos diz. Olha a escala evolutiva ali, ó. O anjo, você está lá na escala 10. A animalidade, você está na escala 0. Aonde você acha que nós nos encontramos nesse momento? A maioria de nós está no 5. Você sabe por que no 5? Sabe aquelas crises que você tem de raiva? Que você pensa em matar o outro? Você vai lá no 0. Aí agora nesse momento está todo mundo aqui lá perto do 7, 9 ali, essa fase. Todo mundo angelical aqui, ó. Entendeu? Entra alguém na sua fila no supermercado, você vai lá no 1. O cara te fecha no trânsito, vai no -2, -2, que nem tem na escala. Não é assim? Nós não somos assim? Ou nós somos estáveis? Nada nos abala. Essa é a qualidade da evolução. Nós nos conhecemos quando nós evoluímos, porque nós temos essa estabilidade emocional. Por que Jesus não se magoava, não se ressentia, não se frustrava? Por quê? Porque ele tinha essa estabilidade. Não tinha esse negócio de alguém falar alguma coisa para ele e ele voltar lá na escala 1, na escala 2. Era estável, Isso a gente vai conquistar, pessoal. Não olha para mim com esse desânimo, não. A gente vai conquistar, é verdade. Fica tranquilo. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Eu até trouxe aqui a tradução de acrisolar, porque eu não sabia o que era. E é tirar a impureza do metal nobre. Não é simplesmente tirar a impureza do metal, é tirar a impureza do metal nobre. Você vê como a espiritualidade nos trata? Até para chamar nossa atenção, é com elogio, Você está assim, mas você é um metal nobre. Nós vamos tirar essa impureza de você, fica tranquilo, Só você aguentar a lapidação. Então, o que ele quer dizer? Que essa emoção esses pensamentos, eles são assim. Às vezes ele vem do coração e transforma em pensamento, mas às vezes vai do pensamento à emoção. Não tem pensamentos que nos provocam emoções? E emoções que nos despertam pensamentos?
Quando a gente entra naquele processo, sabe, de discussão mental, que você está ali, aí você começa, você chega, cria até uma nuvem em volta da sua cabeça, assim, aquela nuvem densa, e você fica discutindo com a pessoa, e a hora que você vê, seu coração já está até disparado, porque você está discutindo com a pessoa, né? E a pessoa está retrucando você, e você está falando, e está acontecendo. Então, para o seu organismo, né, você está gerando a emoção, como se você estivesse diante da pessoa. Todo o seu organismo está se comportando como se você estivesse numa discussão real, mas ela é mental. Por isso dessa ligação do pensamento para o coração, do coração para o pensamento, e você transforma pensamento em emoção, emoção em pensamento, né? Há pouco tempo a ciência descobriu um sistema nervoso no coração, olha só, com neurotransmissores que tem no cérebro, tem no coração. Isso é recente, né? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Então é assim, todos nós somos criados todos da mesma matéria-prima. Tudo, tá? Tudo. Se você pegar um microscópio e dar um zoom nessa mesa, você vai chegar na mesma matéria-prima se você colocar seu braço. Sabiam disso? Quem fala isso não é o Espiritismo, é a ciência que está falando isso hoje. A ciência já descobriu isso. Então, a espiritualidade já estava falando isso faz tempo. Esse livro foi escrito nem sei quando, né? E já fala o quê? Que tudo é uma coisa só. Todas as criaturas, tudo que existe está mergulhado em Deus, no fluido universal. Então, nós temos nossa individualidade? Sim, nós temos nossa individualidade, mas o nosso todo é a matéria-prima de Deus. Por isso que ele diz o quê? Sobre os princípios da interdependência e repercussão. Então nós temos nossa independente, mas nós repercutimos como todo, que é Deus. Por isso da dor e do sofrimento quando nós vamos contra as leis de Deus, né? O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Olha só o percurso. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam a ação. Então você tem esse reflexo, essa emotividade. A emotividade gera uma ideia e a ideia determina a sua atitude. Eu até coloquei essa observação. O cérebro e o coração são conectados por uma complexa rede de nervos e neurotransmissores, e a relação entre eles é intrínseca, é um ligado com o outro mesmo, né? Por isso dessa sequência de sentimentos e pensamentos que vão produzindo até gerar o quê? O seu comportamento. Então quando alguém te fecha no trânsito, o resultado final a gente vai ver lá a hora que você abrir o vidro. Vai ser, né, a ideia determinando a atitude, a palavra e as ações que você teve. Mas tudo começou como? Um reflexo, um esboço da emotividade. O que é esboço? Esboço é um rascunho, não é o projeto final, é o rascunho. É um desenho que você faz ali, ó, né? Então o seu reflexo é como se criasse um desenho. E aí, vamos responder à altura, vamos deixar quieto, vamos abençoar isso aí, o que você acha? A sua emoção vai ditar o quê? Vai dar continuidade para aquilo. Não, a gente não pode deixar por isso. Lembra que a gente aprendeu? A gente não pode levar desaforo para casa. E aí você tem uma ideia, né, que gera a nossa atitude final. Que depois a gente, né, quando a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, aí a gente fecha o vidro e se envergonha, né? Quer ir até atrás do cara para pedir desculpa, ele não pensou no que ele falou. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas destruidoras ou alavancas libertadoras da existência. Então, esse processo ele pode ser tanto para quê? Para te destruir, né? Porque toda vez que eu reajo dessa forma, qual que é o processo que eu estou fazendo?
É de construção ou de destruição? Destruição. Eu estou contra a lei de Deus. Então quem decide é você, no seu livre-arbítrio, você tem o direito de escolher. Mas Emmanuel está citando o quê? Que nessas circunstâncias ele pode criar dois geradores. Você pode aproveitar a situação, para quê? Para se libertar daquilo. Como que eu faço para me libertar da ofensa do outro? Para me libertar de uma forma que o outro não consiga me atingir? É só uma forma. Eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar de padrão. Porque quando eu mudo de padrão, quando eu faço esse conhecimento, faço essa autoanálise, conheço qual que é meu padrão de pensamento e começo a mudar meu padrão de pensamento, você começa a ficar inatingível. Porque o nosso pensamento, ele gera uma onda, lembra? Gera uma onda. É igual um rádio. É igual um rádio. Se você sintoniza na 850, você vai ouvir o quê? O que toca na 850. Se a 850 é uma rádio só de sertanejo, você não vai escutar rock and roll lá. Então se você vibra no 850, você vai vibrar ali. Agora se você muda seu padrão vibratório para 1000, você vai ouvir MPB. Só toca MPB na 1000. Por isso que quando alguém está vibrando no 850, mas quer te atingir lá no 1000, ele não consegue. Você consegue colocar o rádio na 1000 e ouvir a outra estação de rádio? Você tem que fazer o quê? Você tem que ajustar. Ajustar o quê? A sintonia. Ajustar o quê? Seu padrão vibratório, seu pensamento. Então você sai daqui num padrão vibratório lá em cima, né? Está zen, recebeu um passe, passou pelo tratamento, ouviu esse tratamento aqui, porque o tratamento ele começa aqui, na verdade o tratamento ele é aqui. Porque lembra que todos nós temos companhia espiritual? Então a partir do momento que você está ouvindo, seus irmãos também estão ouvindo. Então você está tratando você e seus irmãos. E aí você sai daqui num estado zen. A pessoa te fecha no trânsito, você vai lá no botão do rádio e volta lá para 850. Você sai do padrão que você estava. Você podia ficar na 1000? Podia. Quem que escolheu mudar? Você. Nós temos o livre-arbítrio, lembra? Tem o livre-arbítrio. Deus não se mete nisso, Ele respeita a sua opinião, né? Ninguém pode ultrapassar o improviso. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos um dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então nós não emitimos ondas, nós emitimos e nós recebemos, nós somos tipo uma antena, né? Então quando a outra pessoa se aproxima de mim, se eu estiver na mesma sintonia que ela, o que vai acontecer? Vocês vão entrar naquele estágio de êxtase, né? Você começa a reclamar, a pessoa também, né? Não, mas eu estou com uma úlcera assim, assim assado. Não, mas eu também. Não, mas a sua sangra, a minha sangra. Não, mas... Entendeu? Aí você começa a disputar quem reclama mais, quem tem a doença mais cruel, quem está passando pela maior dificuldade. Isso é sintonia. Você já percebeu quando você está com a sintonia mais elevada e a pessoa vem reclamar? Aquilo chega, né? Você já pensa, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa pessoa, né? E dá uma vontadezinha da gente entrar na disputa, não dá? E você reclamar também? Não dá? Quando a pessoa vem com a reclamação para você, você fala assim, e aí, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem nada, cara. Vixe, você não tem noção do que eu estou passando. Fui mandado embora, meu carro fundiu o motor, estava levando o carro no guincho, caiu de cima do caminhão. Aí entrou um hacker, roubou meu dinheiro na minha conta. Aí você já começa a pensar, deixa eu ver, para mim disputar com ele eu tenho que ser bom, né? E às vezes a gente chega até a mentir para ganhar a disputa, para ver quem sofre mais. Por que a gente não nos mantém no nosso padrão vibratório? Em vez de descer no dele, a gente chama ele lá para cima. Por quê? Escolha nossa, né? É o que Emmanuel diz. A gente vai se sintonizar na frequência que nos agrada. Simples assim. Enquanto nós estamos aqui reunidos, para tentar o quê?
nos melhorar. Tem gente nesse exato momento se comprometendo. Tem gente nesse exato momento fazendo o contrário do que a gente está fazendo aqui. O que é isso? Sintonia. Só que hoje a nossa sintonia ela ainda faz isso na escala, lembra? Porque às vezes a gente vai sair daqui e no trânsito a gente vai baixar a sintonia, então já vai dar uma oscilada. Então vai depender de nós o quê? Manter o nosso padrão de sintonia. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, e por elas estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o fluxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Vocês já perceberam? Uma hora vocês fazem uma análise, é o seguinte: pega e começa só olhar coisa ruim. Tem gente que faz isso. O cara acorda de manhã, já liga a televisão ou rádio sobre notícia ruim, Aí ele assiste tudo que aconteceu à noite. Aquelas rádios, sabe aquelas rádios tipo rádio novela, Fulano atropela ciclano, mata. Aí meio-dia ele olha de novo para ver se alguém mais morreu nesse intervalo da manhã, Aconteceu mais alguma catástrofe, alguma coisa terrível. Chega à noite, ele assiste de novo. Porque o que os programas de televisão fazem? Eles contam o que aconteceu de manhã, o que aconteceu ao meio-dia e o que aconteceu na tarde. Agora eu pergunto, por que a televisão, os meios de comunicação fazem isso? Será que eles querem nos deixar mal? Não, é porque é o que dá mais audiência. Um dia eu ouvi uma entrevista, não lembro agora do nome do cantor, mas ele era o vocalista daquele grupo Roupa Nova. Tem gente que nem vai saber o que é isso, Roupa Nova era uma banda do pessoal mais antigo, não é da minha época também não, mas era uma banda muito boa, que chamava Roupa Nova a banda. E ele tem um vocalista, e o vocalista é entrevistado, e o cara pergunta para ele o seguinte, cara, o que você acha dessas letras de música que fazem agora, que não tem nada a ver com o que vocês escreviam antes e tal, esses compositores, esses cantores, querendo descer a lenha nos autores de músicas atuais. E ele fala, meu amigo, quando o cara entra nesse meio, de música, de show, de CD, e você tem uma banda, é feito uma pesquisa para saber qual tipo de música tem mais aceitação. Então as músicas são escritas conforme a aceitação do público. Então hoje, como é o tipo de música que a gente ouve tocando aí? Qual que é o tipo da letra? Pesquisa de campo. O que dá mais ibope? Por que a televisão fica replicando esse tipo de mensagem, esse tipo de notícia? Você imagina se de manhã cedo o cara vai um telejornal lá, mostrando o que aconteceu de catástrofe, acidente, assassinato, estupro, e não tem nenhum aparelho de televisão ligado. Vocês acham que eles vão ficar quanto tempo ali com aquela televisão, com aquela programação? Diz para mim. Enquanto isso, o concorrente está lá passando um programa sobre biologia, sobre uns aspectos da natureza, exploração do universo, e está assim de televisão ligada lá. Eles vão se adaptar, pessoal, vão criar um programa sobre o universo, natureza. Para com isso, que isso aí não está dando certo. Entendeu? Efeito sardinha, O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se nas criaturas reciprocamente na criação. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então os objetivos do Criador em nós, eles querem o tempo todo refletir para fora. Isso é incessante. É a mesma coisa de você querer tampar uma mina d'água. É aquilo, você tampa aqui, vaza ali, tampa aqui, vaza ali. E eu estou em processo do quê? De desarmonia. Porque eu estou contra esses objetivos do Criador. Você imagina que Deus, nós somos parte de Deus. Deus, ele se alegra e ele gosta de ver nós vibrarmos em sintonia diferente a dele,
Então a gente tem que entender o seguinte: nós estamos aqui hoje para passar por um tratamento. Lá dentro é muito rápido. Aqui nós já estamos falando há 45 minutos. Adianta eu ir lá e convencer meu irmão que me acompanha, que está me deixando triste, desanimado, porque ele é depressivo, mas ele está ligado a mim, e aí lá com todo o diálogo, amorosidade, toda a espiritualidade amiga que se propõe a vir no dia de hoje aqui participar do trabalho, com instrumentos, com aparatos, com um hospital montado para atender esse irmão, recolhe ele, cuida dele, e você sai lá fora e chama ele. Então o tratamento é aqui ou lá? Ali você só vai tentar, através da espiritualidade, convencer com que ele fique no tratamento. Aqui você ajuda ele através do seu exemplo. Quando você muda seu padrão de pensamento, aqueles espíritos que vibram numa sintonia diferente da sua, chega uma hora que ele fala: larga a mão, dá não, tem graça não, esse cara não vai onde a gente quer, não pensa o que a gente quer, não faz nada que a gente quer, não tem nada a ver com a gente não, vamos tirar ele do grupo. Então você imagina o seguinte: você entra num grupo de motociclista, você chega lá e fala: eu queria fazer parte do grupo aqui e tal, só que eu não tenho moto, eu não sei andar de moto. Quanto tempo você vai ficar no grupo? É a sintonia. Por isso que a gente repete várias vezes: o tratamento é aqui, porque aqui é um processo de mudança de padrão de vibração. Você mudou seu padrão de vibração, você está fazendo o tratamento. Você passou pela palestra, foi no tratamento, mas não mudou o padrão vibratório, É como eu disse um dia, de um paciente que estava no hospital do câncer fazendo tratamento de câncer de pulmão, mas no intervalo ele ia lá fumar, nada de fumante. Louco passará para voltar a fumar. É nós, quando a gente não muda nosso padrão vibratório, Então, só para finalizar, vou falar de novo desse livro. Teresa de Ávila, ela escreveu um livro chamado Moradas do Castelo Interior. Esse castelo interior é dentro de nós, é onde nós precisamos acessar para poder começar esse processo de transformação íntima. Então ela fala com um exemplo assim de que esse castelo, ele tem uns quartos lá, uns cômodos, que é aquele lugar onde você guarda tranqueira, bagunça, está cheio de teia de aranha. Todo mundo tem um desse em casa, não tem? Um cantinho, um quarto, que você vai jogando as coisas e você fala: uma hora eu vou arrumar isso aí. A gente tem isso dentro da gente em relação a sentimento. Então, às vezes tem até alguém que vai lá na sua casa e te propõe ajudar. Tem um amigo, uma irmã que chega lá, olha para aquele quartinho e fala assim: você não quer que a gente entre aí e faz uma faxina? Joga o que não presta fora? Fala: não mexe nesse negócio não, outro dia nós mexe isso aí. Não tem uma amiga sua que pergunta para você: por que você é brigado com a sua mãe até hoje? E você fala o quê? Nem toca nesse assunto. Não toca nesse assunto, senão eu vou brigar com você também. Por que você não perdoa fulano? Você está doido. Você veio aqui, você é amiga minha ou amigo dele? É você não abrir a porta do quarto. Então ela diz isso, que nosso interior é como se fosse um castelo com vários cômodos. No centro desse castelo tem uma área iluminadíssima, que é onde nós nos conectamos com Deus. O problema é que toda vez que a gente vai para essa área para nos ligar com Deus, ela fala nesses termos: aparece a louca da casa batendo panela para tirar você da atenção. Então como que funciona quando a gente nos prepara para fazer uma prece? Como que é as nossas orações? Então você se prepara para fazer uma prece, você fecha o olho à noite, orar, fazer uma prece para mim dormir, me conectar com o alto, e aí você começa, fazer a prece, e aí de repente, mas espera aí, o boleto eu paguei a luz, não lembro se eu paguei a luz. É a louca da casa batendo panela. Só que agora, na época de Teresa de Ávila, a influência era menor. Hoje essa louca da casa, ela vem disfarçada como o quê? Rede social.
Você está se preparando para fazer uma prece, mentalizando, de repente o celular, você para ver a mensagem. Aí você tem que responder, né? Netflix, YouTube, TikTok. Quanto tempo nós passamos diante destas distrações, dando atenção para a louca da casa, que tira a nossa atenção, para que a gente não vá para o nosso interior e consiga identificar o nosso padrão de vibração, quais são os nossos pensamentos, aonde a gente vibra, o que a gente precisa mudar. É simples assim. Aí você fala, mas aí não vale, aí a gente é sabotado. Então, você tem o livre-arbítrio, você não é obrigado a nada, nem Deus te obriga, né? Então nós deixamos o quê? Prevalecer o nosso livre-arbítrio, e nós escolhemos em ficar convivendo com a louca da casa e não ir nesse cômodo onde nós nos conectamos com o nosso Pai, para vir à tona o reflexo de Deus que existe em nós. Então era esse o estudo da noite. Vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo mais uma vez por esse momento em que nós nos encontramos nesse tratamento espiritual, com toda a nossa companhia espiritual, diante desses trabalhadores da seara do Mestre, tão dedicados e zelosos, amorosos e cuidadosos, que nos atende com tanto amor e carinho. Agradecemos e pedimos que Deus, nosso Mestre Jesus, e toda a espiritualidade amiga permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.